Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, hoje eu estou aqui conversando com o Winston. Ele tem muita experiência de viagem, ele conhece muitos lugares do mundo e eu acompanho ele pelas fotos maravilhosas, e quem acompanha o Instagram do blog já viu algumas fotos dele que eu reposto, e eu acho que são as fotos que mais me inspiram a viajar para Dubai e Abu Dhabi. E hoje a gente está conversando aqui com ele e eu queria tirar... Winston, conta um pouquinho assim, sobre a tua trajetória de viajante e também aí depois a gente conversa sobre esse destino. Eu vou resumir um pouquinho a história, porque ela é bastante longa, tá? Minha história de viagem começou lá quando eu tinha uns 12, 13 anos. Hoje eu tô com 32. Lógico, toda criança quer viajar para Disney. Fui para Disney, foi uma viagem maravilhosa, mas aquele esquema de agência de viagem mesmo, né? Todos os dias certinhos, as coisas, horários e tal. Foi minha primeira experiência. Logo depois, 2, 3 anos depois, eu fiz um intercâmbio na Europa. Foi aí que realmente despertou meu olhar viajante. Passei 1 ano na Bélgica e daí as oportunidades são imensas, né? Tudo pertinho, os lugares, as cidades, muita história, muita coisa bacana. E aí eu comecei a ter esse interesse maior em explorar. Explorei muita coisa sozinho, com amigos. Então a gente tem várias experiências de viagem e é aquela coisa, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E aí foi, ao longo da vida, acabei tendo outras vontades de conhecer outros lugares diferentes, outras culturas. E com isso, né, a gente vai conhecendo o mundo aos pouquinhos, conhecendo coisas diferentes. Hoje eu tento fazer aí uma viagem internacional pelo menos por ano, conhecer bastante coisa do Brasil também, em feriado, em final de semana. Eu acho importante ter também esse equilíbrio, né? Não adianta a gente viajar para fora tendo tanta coisa bonita aqui pra gente ver. E eu acho que é isso, essa é mais ou menos minha experiência. Fiz um resumo porque coisa para contar a gente tem bastante. E falando dessa sua trajetória, o que você sente que mudou como viajante? Da época que você era jovem, estudante, viajava sozinho, e ao longo do tempo, o que foi mudando assim para você olhar mais a cidade, ou descobrir, ou aproveitar mais, ou gastar ou não gastar? Eu acho que a gente começa a valorizar certas coisas em detrimento de outras, né? Quando a gente é mais novo, a gente quer, eu quero uma cidade que seja badalada, que tenha muita gente bonita, ou que, sei lá, que tenha muitos parques. Eu gosto de parque até hoje, mas, né, a gente começa a valorizar outras coisas. Eu, por exemplo, não dava muito valor para a parte histórica das cidades, para as culturas em si. Eu achava aquela cabeça pequena de uma pessoa do interior, que eu nasci no interior, então a gente não tem os olhos 100% abertos para o mundo quando a gente está num lugar pequeno, né? Então você vê que tem pessoas diferentes em outros lugares do mundo, tem religiões diferentes, tem estilos de vida diferentes, restaurantes, comidas, tudo que você sonhar tem de diferente no mundo inteiro. E quando você começa a criar um tipo de maturidade, você quer experimentar essas coisas, né? Então não adianta você ficar só naquele seu mundo, experimentando só o que você já conhece, porque tem tanta coisa boa por aí. E isso é um vício, né? Acaba virando, né, outras vontades e outras questões que a gente começa a dar valor. A gente vê que tem outras religiões no mundo que não a nossa, que também devem ser respeitadas, que também são bonitas, que também tem uma história bonita para contar. Povos diferentes que existem hoje, que já existiram, que não existem mais. E tudo isso gera discussão, isso gera uma roda de amigos, né, interesse de outras pessoas, e você vai cativando, né? Quando você percebe que as pessoas se interessam pelo que você viu, pelo que você conheceu, isso também vai te deixando mais motivado. Tem a questão também da fotografia, que a Mari falou. Eu sou completamente apaixonado por fotografia. Então até hoje eu moro em São Paulo, me apaixono tirando foto em São Paulo, mas a gente gosta de se apaixonar também tirando foto em todos os lugares do mundo, né? É um desafio, na verdade, porque você vê fotos bonitas na internet, nossa, como é que ele tirou essa foto? Eu quero uma parecida. Aí você vai lá e tira até uma diferente, fica bacana. Então é todo um conjunto de interesses que a gente tem que leva, né,
a você querer conhecer certas coisas e, né, finalizando a sua pergunta, eu acho que a maturidade, né, que eu acho que fez com que eu mudasse a minha visão em relação aos lugares que eu conheço. Antigamente eu tinha muito interesse em conhecer lugares mais jovens, lugares que fossem mais de badalação, de bar, de parque, né? Hoje em dia eu já tenho uma visão diferente. Eu gosto muito de uma parte cultural. Lógico que a gente também gosta de curtir praia, gosta de curtir bar, mas eu sempre procuro mesclar os dois nas minhas viagens. E é um aprendizado, né? E entre a data que a gente falou, vamos gravar um podcast, até o dia que a gente está aqui gravando, o Winston já fez umas 30 viagens. E vamos falar sobre essa, não vamos falar sobre aquela. Porque você foi para lugares lindos aqui no Brasil, né? Também acompanhei pelas fotos, com o Jalapão, a Chapada. Aproveitei a pandemia aí para conhecer mais coisas, já que a gente não podia sair do Brasil. Eu aproveitei para conhecer alguns destinos aqui, Lençóis Maranhenses, eu fui para o Jalapão também, fui para Jericoacoara, até nas regiões, né, da minha família, em Rio Grande do Norte, Bahia, eu fui conhecer outras coisas que eu ainda não tinha explorado, e é encantador, né? O Brasil realmente, para quem não conhece e para quem já conhece, tem muita coisa bonita, muita coisa E você recebeu uma explorar. amiga aqui em São Paulo e fez um tour aqui em São Paulo Também. né? Eu adoro passear, sair, conhecer lugares. Então, todo mundo que vem pra cá, eu me ofereço pra sair junto, levo pra conhecer. Minha irmã também veio há pouco tempo, levei ela em todos os lugares, fiz todas as fotos que ela quis, sonhou, imaginou. E São Paulo tá mudando, não tá? Sim, tá, eu gosto muito de São Paulo pontos pra parte turística. Bem turista. Sim. Mesmo, que eu acho que tá comparável a alguns destinos do mundo, né? E eu acho que São Paulo, bacana também, que São Paulo tem mesclado o que ela já tinha de bom com a parte turística. Por exemplo, a gastronomia de São Paulo sempre foi muito famosa, né? Em São Paulo você tem tudo que você quer, de tudo que é tipo de comida, qualquer horário do dia. Sempre foi muito marcante essa questão. E hoje a gente está incluindo, né, certos itens de turismo dentro do próprio mercado gastronômico. Você vê alguns rooftops que são os lugares mais visitados da cidade, restaurantes temáticos, hoje tem Harry Potter, restaurante medieval. Tudo isso acaba trazendo gente para cá e acaba sendo um passeio interessante, né? Eu sempre falo que um defeito e uma qualidade de São Paulo é que a gente aqui basicamente sai para comer. Então, é uma verdade, mas hoje a gente tem bastante coisa. Eu gosto muito de Ibirapuera, sempre que eu posso eu vou no Parque Ibirapuera, acho um lugar incrível, muito lindo. O pôr do sol no Ibirapuera é um dos mais legais que eu conheço, ali na ponte do lago e tudo. Então assim, São Paulo hoje já tem bastante lugar legal para conhecer, alguns que eu ainda não conheço, como o Sampa Sky, que eu ainda não fui, mas está impossível de ir, tá vivo e lotado. Já acalmou. Já acalmou? Então pronto, quem sabe em breve eu já não devo dar uma passadinha. Tem uma vista linda lá de cima, que é o que a gente estava falando da vista de Dubai. Mas essa introdução toda justamente para conversar sobre Dubai, porque você já viajou o mundo, já conhece a Europa, já conhece o Brasil, e mesmo assim Dubai te encanta muito, e Abu Dhabi também. E às vezes as pessoas falam, é um destino para diversão, só diversão, é tipo uma Las Vegas, e na verdade é uma coisa assim tão... Eu acho, né? Eu sou apaixonada, eu acho um destino tão completo, com tanta coisa, e não para ir uma vez só, né? Para ir mais de uma vez. E também ele muda a cada ano, tem coisas novas, e era justamente isso que a gente estava conversando, né? Quando foi a primeira vez que você foi? Já faz algum tempo? Para Dubai, a primeira vez que eu fui, acho que tem uns 3 anos. E o que mudou já desse tempo pra cá? Olha, muita coisa, né? Bastante coisa. Toda vez que eu vou, eu já fui, eu acho que 4 ou 5 vezes a Dubai. Você acabou de voltar. Acabei de voltar e já, tipo, toda vez que eu vou, já tem umas 2 ou 3 coisas novas legais pra conhecer. Fora as que a gente não conhece, ou que são pequenas, que não são tão relevantes. Mas toda vez que a gente vai, né, aquela cidade, assim, eles construíram aquilo em 50 anos e não param, eles simplesmente não param. Toda vez que você vai ter uma coisa nova, um prédio novo, algo bonito para ver. E assim, para quem já viajou bastante da Europa, né, também conhece Estados Unidos, é uma viagem marcante porque a gente tem uma visão talvez preconceituosa e ao mesmo tempo desconhecida do Islã, do que significa essa questão do muçulmano, do amor deles pela profissão, pela religião. E a gente está acostumado a ter uma visão ocidental, uma visão europeia, uma visão restrita. E quando a gente chega lá, a gente percebe que não é nada do que a gente imaginou. Todo mundo que
que está com a viagem marcada para Dubai ou para Abu Dhabi, né, que tem uma viagem marcada para lá, me pergunta, nossa, mas como é que é? Eu vou poder me vestir normal? Eu vou poder andar normal na rua? É crime fazer tal coisa? É errado fazer isso? Assim, você chega lá, você percebe que não é nada de errado, né? Não tem nada que é crime, não tem nada que seja culposo. Lógico que existem regras, existem orientações, mas as pessoas lá são as pessoas como aqui. Se você fizer alguma coisa que eles não gostam, eles simplesmente vão dizer, olha, isso aqui talvez não seja adequado, então, mas ninguém vai te repreender ou fazer algo que vá ferir os seus princípios ou algo do tipo. Então, e Dubai tem bastante expatriado, né, que é até a maioria, mas que convive muito bem com os locais, né, que tem uma religião bem forte, né, na vida deles, é uma coisinha. E você sente diferença entre Dubai e Abu Dhabi nessa questão religiosa? Sim, sem dúvida. Assim, Dubai, pelo fato de ter muito expatriado, se eu não me engano, o último censo é 70% a 80% da população de Dubai é de fora, né, não é dos Emirados. E Abu Dhabi é uma cidade muito mais tradicional, é um centro, né, que é o centro do país, é a capital, e tem muito menos, a relação de expatriados é muito menor, então pode parecer um pouco mais, eu não digo restrito, um pouco mais, como é que eu vou dizer, as tradições deles são mais marcantes lá. Você vê as pessoas andando com as roupas tradicionais de forma mais habitual, nos shoppings, nos lugares sociais, no próprio trabalho. A gente acha estranho, né? Nossa, mas ele tá com a fantasiazinha de árabe pra lá e pra cá. Não, aquela é a roupa que eles usam mesmo. E eles usam pra tudo, pra trabalhar, pra sair, pra fazer tudo que eles querem, eles usam aquela roupa que é tradicional deles. E você vê isso muito mais em Abu Dhabi do que em Dubai. Abu Dhabi acaba sendo uma cidade mais tradicionalista, digamos assim, mas em relação ao turismo, não vejo nada como muito restrito ou que vá atrapalhar um turista que tenha uma visão diferente, né? Até porque eles recebem... Também é uma dica para quem quer ficar um pouco mais em contato com a cultura deles, é ficar um pouco mais tempo em Abu Dhabi do que só um bate-volta. Ah, com certeza, eu super recomendo, eu sou apaixonado, apesar de eu gostar muito de Dubai, eu também sou apaixonado por Abu Dhabi. Abu Dhabi tem muita coisa legal para conhecer. Eu sempre falo que a parte cultural do país, ela é muito mais marcante em Abu Dhabi do que em Dubai, até porque você tem museus, você tem a parte dos palácios, né, que em Dubai você não tem tanto acesso. A própria mesquita, né, que é uma das mesquitas mais famosas aí do mundo, mais fotografadas, e todo mundo quer ir, todo mundo quer ver, ela é em Abu Dhabi e não é à toa, né? Ela foi construída para ser realmente uma das mesquitas mais visitadas do mundo. E isso de fato é verdade, ela é muito bonita, ela é impressionante. De todo canto que você vê aquela mesquita na cidade, ela é marcante, ela se destaca. Então, para quem está planejando viagem, eu super recomendo que passe uns dias em Abu Dhabi, não só um bate-volta. Um bate-volta você não vai conhecer muita coisa, nem vai sentir a energia da cidade, né? E o Winston acabou de voltar de lá, e se você está ouvindo esse podcast daqui a um ano, provavelmente ele vai ter acabado de voltar de lá também, porque ele viaja muito. E você foi nos parques, né? E o parque da Ferrari é um sonho de muita gente, também conhecer o circuito de Fórmula 1, né? O que você achou assim dessa área toda? O que você recomenda ali? O que é a expectativa e a realidade? Olha, assim, eu vou ser bem crítico, tá? Porque eu gosto de ser justo com as coisas. Eu não sou muito fã de Fórmula 1, tá? Não é algo que eu tenho muita proximidade, mas apesar de eu não ser, me fez muito bem, foi muito marcante eu ter conhecido o circuito, porque é algo que, por exemplo, eu nunca fiz aqui em São Paulo, né? Lá eu consegui fazer, é bem bacana você ter a experiência de estar ali, onde passou tanta gente famosa, tanta gente conhecida, né? Você tem até atividades para fazer no circuito, você tem uma pequena amostra, né, dos carros, que é bem bacana também, e tem os parques. O que eu falei em relação a ser crítico? Para quem conhece a Disney, para quem conhece os parques mais famosos aí do mundo, talvez seja um pouco decepcionante você ir nesses parques especificamente de lá, porque são parques menores, são parques que não tem tantas atrações quanto você vai ver em um único parque da Disney, mas eu super recomendo e vale a pena sim. Por exemplo, no Ferrari você tem lá uma das montanhas-russas mais rápidas do mundo, que realmente é muito legal. Eles inauguraram há pouco tempo uma outra também que é bem, como é que eu vou dizer, ela é bem
marcante, tem looping, é muito rápida também. Você tem a parte de montanhas-russas menores, mas que também são legais. Você tem a parte que é para criança, tudo. Não são parques grandes, são parques que em metade de um dia você consegue resolver. Você tem também do lado do Ferrari o da Warner, que apesar de ser um parque mais voltado para crianças, né, por ter super-heróis, os personagens do Looney Tunes estão todos lá. Eu gostei bastante também. Tem algumas atrações que são um pouco mais fortes que outras, apesar de serem mais calmas que as da Ferrari. O clima do parque é muito legal. E além de tudo é um parque que é todo fechado, é climatizado, então você, né, tem esse conforto de estar lá. Mas são parques pequenos, não são parques que você vai gastar um dia inteiro, que vai ter uma fila enorme, que vai ser uma coisa assim desgastante. São parques gostosos de conhecer, não dão muito trabalho, até porque um é próximo do outro. Às vezes dá para fazer até os dois no mesmo dia, sem nenhum prejuízo. Inclusive uma notícia quentíssima que está para abrir. Tá para abrir ainda não, eles estão construindo, né? Mas é certo de ter um SeaWorld lá em Abu Dhabi também, que eu estou muito animado com isso, eu gosto muito da rede SeaWorld. E eles estão para abrir as portas lá em Abu Dhabi muito em breve, está terminando de construir o parque. A gente ainda não sabe como vai ser, não sabe que tipo de atração vai ter, mas vai ser um parque todo fechado também, climatizado, e provavelmente vem novidade boa por aí nesse ínterim. As coisas funcionam muito bem lá, né? É difícil ter alguma coisa que não funciona bem, um hotel que não atende bem, né? Eles têm um foco no turismo, então tem que ter um certo azar para dar errado, né? Sim, assim, eles são muito organizados, querendo ou não, um país que ainda está crescendo, né? Está crescendo bastante. Eu acho que talvez como é que eu vou dizer? A questão dos funcionários, talvez eles não sejam tão preparados assim para um turismo em massa, um turismo em grande escala como Nova York, como Paris. Então às vezes você encontra uma coisinha ou outra ali, por eles não terem o hábito de receber certos tipos de hóspedes, certos tipos de cultura diferente da deles. Mas problemas grandes assim eu nunca ouvi falar, nunca soube de ninguém que teve. E a gente estava conversando justamente sobre a possibilidade de fazer experiências de alto luxo mesclada com coisas assim muito econômicas e tudo no mesmo lugar, né? E assim, às vezes a pessoa acha, Dubai tem que ter muito dinheiro para ir para Dubai. Algum precisa, né? Também não dá para ir sem dinheiro, mas dá para fazer algumas coisas mais locais, mais simples, né? E também aproveitar a parte do luxo que eles têm lá, né? E a gente estava conversando se vale a pena, por exemplo, o jantar no Burj Khalifa, um hotel 5 estrelas numa parte da viagem. Você que já fez isso tudo, qual que é a tua opinião? Eu acho assim, lógico que vai muito da sua condição, claro, da quantidade de dias que você tem, da sua possibilidade de roteiro, tá? As coisas em Dubai, elas variam muito de preço, varia muito em relação a alta estação ou baixa estação. Então tudo depende do momento que você vai. Às vezes você vai numa época que a cidade não está tão cheia e consegue um hotel 5 estrelas com uma vista maravilhosa pelo preço que você pagaria um hotel simples na alta estação. Em relação a restaurante, assim, eu não sou muito ligado em restaurante assinado, porque o chefe, não sei quem. Particularmente não é algo que me tenta, que eu gosto de fazer. Então, assim, para mim, um restaurante que precisa ser caro, para mim, ele tem que ter uma experiência associada, né? A comida é boa e tal, ok, mas o que ele tem para me fornecer além disso? Então, você me perguntou em relação ao jantar do Burj Khalifa. Eu fui, tá? A comida é boa, me surpreendeu. O valor não é barato, porque eles cobram consumação mínima, mas é uma experiência. Você está jantando num restaurante mais alto do mundo, a vista é incrível, eu vi o pôr do sol lá, você vê a cidade à noite, você vê as fontes funcionando lá de cima. Então, assim, para quem gosta desse tipo de experiência, vale a pena gastar. Eu não gastaria para ir comer lá, simplesmente jantar e pagar esse valor que eu paguei à vista, sem né, uma experiência vinculada. Mas como teve a experiência, para mim foi muito bem gasto, muito bem empregado. Se eu faria de novo eu não sei, porque está visto, mas sem dúvida valeu a pena. Mas mês que vem já montam outra coisa. Já monta outra coisa, a gente precisa ir conhecer também. De novo, né? E a questão da locomoção ali, quando você contrata um tour tá tudo certinho, mas quando os dias livres e por conta própria, eu sempre comento que as distâncias são grandes, né? Para o parque, para o deserto, para Abu Dhabi, ou mesmo da Marina para o downtown. Como é que você se organiza ali e qual que é a tua dica para
para poder aproveitar? Então, o que eu percebi assim, nos últimos anos, das vezes que eu fui lá, é que o turismo na cidade ele está crescendo de forma um pouco desordenada. Você tem inaugurado pontos turísticos que são bem relevantes para a visita, mas que estão em lugares pouco estratégicos da cidade, né? Então, ao longo dos anos que eu tenho ido para lá, eu tenho percebido que em alguns momentos fica difícil realmente você conhecer coisas que são muito distantes. Então, o ideal é quando você for fazer seu roteiro com a Mari aqui, você fala que o ideal é você setorizar a sua viagem. Você vai ficar alguns dias, os dias você até pode se hospedar no mesmo lugar todos os dias em Dubai, mas vou passar 2 dias conhecendo a Palmeira. Mas na região da Palmeira hoje você tem a Roda Gigante, você tem o The View, você tem o Atlantis, você tem o Parque Aquático do Atlantis. Então prefira sempre juntar as atividades turísticas que são de um mesmo lugar, para você não ficar perdendo tempo, né, indo para cima e para baixo com transporte público. É possível ir de transporte público, sim. Por exemplo, na Marina você consegue chegar no Dubai Mall, você consegue chegar, que é onde tem o Burj Khalifa, e ali em volta também tem as coisas, tem o próprio shopping para você conhecer. Então, assim, o ideal é você setorizar o seu roteiro, né, sempre tentar fazer coisas próximas no mesmo dia. Agora, por exemplo, a Expo, né, que tá acontecendo a Expo lá em Dubai, ela é longe de tudo, é praticamente um outro ponto da cidade que não tem nada a ver com os demais. Então, nos dias que você for visitar a Expo, ou você faz alguma coisa cedinho no dia que você vai antes de ir, ou você não faz mais nada, deixa o dia só para a Expo, porque realmente vai ser muito complicado você ir para lá, depois voltar, dependendo aí de transporte público. Tem o ônibus que sai de Dubai para ir para a Expo e volta, então, mas são deslocamentos longos. A cidade é muito grande, a gente olha, né, às vezes por foto, acha, não, ali tem um Burj Khalifa, do lado tem um Burj Al Arab, acho que é uma coisa pequenininha, mas as coisas são muito distantes uma das outras. Não, o metrô do Dubai Mall pro Dubai Mall, eu contei, deu 1 quilômetro, eu fui caminhando, então. E é assim, é dentro, praticamente, Exato. né? Só que o dentro... 1 quilômetro ali andando, então assim, realmente essa questão do Dubai Mall, eu sempre critico, né? Porque, o metrô do Dubai Mall, mas não é 1 quilômetro de distância. Tudo bem que a passarela é climatizada, você não vai passar calor, não vai andar na rua, mas é distante. Então, às vezes é melhor você pegar um táxi que te leve até lá no Dubai Mall, até lá dentro, do que você ir de metrô e ficar andando esse tempo porque inteiro. o tempo conta, né? A gente em viagem, o tempo faz parte dali da... Exato, fora o tempo que você vai passar na atração, você tem que contar o tempo de deslocamento também, né? Embora o metrô, quem não vai pegar o metrô em nenhum momento, porque tem outras coisas contratadas, o metrô também é bacana, né? Fazer o metrô de ponta a ponta ali sim. pela O metrô avenida. passa ali na Sheikh Zayed, que é aquela avenida que tem os prédios altos, né? Passar ali no meio parece uma visão meio futurista, você vê o Burj Khalifa no fundo. Tem o bonde também, que passa ali da Palmeira e vai até o Atlantis, que também é bacana. O próprio passeio de transporte público, de metrô e de bonde, acaba sendo um turismo também, né? Eu nunca consegui fazer, porque eu sempre tô correndo para cima e para baixo, eu geralmente tô com o carro alugado, então não preciso disso, mas eu tenho muita vontade, eu sempre falei que eu quero fazer, mas acaba não dando tempo. Eu quero pegar o metrô e ir de ponta a ponta da cidade, vendo todas as vistas, que porque não é muito seja legal. 6 da tarde, porque eles têm hora do rush, né? E tem hora do rush tanto no transporte público como na rua. avenida. Por isso que a gente fala, uma viagem planejada para Dubai faz sentido, porque na Europa às vezes você não tem essa questão. Você tá tudo pertinho ali, você vai a pé e o trânsito, embora exista, não é uma coisa que vá atrapalhar o seu planejamento ali. E em Dubai ele atrapalha. Se você ficar 2 horas ali na avenida, você não chega Principalmente se tiver horário marcado para as coisas, né? E a maioria agora, principalmente antes também, mas agora na pandemia, tudo com agendamento e depois a gente na autoestação principalmente, né? Agora você vai, qualquer atração turística que você vá lá em Dubai, agora você pega a fila, mesmo tendo horário marcado, então você tem que contar com a ajuda do tempo aí, não pode gastar tempo no trânsito, nada disso, para poder conseguir fazer e cumprir seus horários. E as coisas não tão turísticas que você gosta de lá e sente falta quando... É difícil não ter algo turístico, né, em Dubai e Abu Dhabi, mas eu acho que a comida é o principal, né, porque eu sou muito assim, de procurar comida barata, eu não gosto de pagar caro por comida. Agora anotem. Então,
Comida libanesa, que é a árabe que a gente conhece, a principal comida árabe mais difundida aí no mundo é a libanesa. Você tem uma série de restaurantes que ninguém dá nada, você passa na porta e você acha que é uma pontinha de esquina, mas é a melhor comida libanesa que você vai comer na vida. Enquanto as pessoas Fora estão dos gastando... shoppings, né? Fora dos shoppings, né? Toda a atração de Dubai, basicamente, turística, ela está próxima a um shopping, está próxima a um centro comercial grande. As pessoas acabam preferindo ir para esses lugares se alimentar por causa da facilidade. Mas não acho que seja uma boa opção, porque a comida sempre vai ser mais cara, a comida sempre vai ser produzida em série, né? Não é aquela comida, né, elaborada e tudo. Então sempre procure próximo, nas regiões de rua mesmo. Tem restaurantes muito bacanas. Eu já passei uma listinha, né, para Mari, para colocar no roteiro dela. Alguns restaurantes legais em Abu Dhabi, outros em Dubai. Em Abu Dhabi, por exemplo, para quem gosta de mariscos, tem o Mercado do Peixe, que é um lugar que basicamente só os locais conhecem, mas que é fantástico. O preço não é assim exorbitante, você come camarão, lula, o que você quiser de frutos do mar. O tempero deles para esse tipo de comida também é maravilhoso, completamente diferente do nosso, e que eu super valorizo. Então, assim, sempre eu priorizo procurar lugares que tenham um bom custo-benefício. E para quem acha que Dubai só tem restaurante caro, só tem restaurante inacessível, que vai pagar um absurdo para comer, é porque não procurou direito, porque realmente tem sim. E de rua eu acho que vale o mesmo que a gente faz em São Paulo nas grandes cidades, né? Olha se o lugar é limpo, se tem avaliação, Exato. Dá uma olhadinha no TripAdvisor. O TripAdvisor geralmente tem as fotos do cardápio. É sempre planejar, sempre planejado. O planejado não sai caro, né? Já diz o ditado. Então, você tem todas essas opções. Eu geralmente olho no TripAdvisor antes de ir, então não é nada assim, eu descobri no susto. Não, eu sempre olhei em algum lugar, então se existe nesse lugar é porque não é impossível encontrar. Qualquer lugar que você vá hoje, as pessoas deixaram recomendações no TripAdvisor, fala de preço, fala de cardápio. Então é só procurar um pouquinho, sempre vai ter um lugar por perto para comer bem. E a comida libanesa, para quem gosta, não tem igual. Realmente. Se resolver arriscar, faça um bom seguro viagem. Que é super importante. Outra coisa que salva também, né, que a Mari estava até me falando que o pai dela gosta muito, é o shawarma, né, que é o sanduichinho dos Aqui árabes. É churrasco grego, né? Churrasco grego, o pessoal chama. Rodando, lá tem bastante, é uma comida barata, não é uma comida cara, é preço de lanche mesmo e alimenta bem, dá pra fazer um lanche aí durante o dia. Shawarma lá é o que mais tem arrodo, shawarma, e é muito gostoso, eu gosto demais. E a dica do Winston aqui, vamos revelar um restaurante super típico. O Five Guys. O Five Guys, assim, qualquer lugar do mundo que você vá, não deixe de dar uma passadinha no Five Guys. Pra quem gosta de hambúrguer, de milkshake, em Dubai não é diferente, é imperdível. Inclusive o Five Guys de Dubai, ele fica com vista privilegiada para a fonte, né, do Dubai Mall, então dá para ir no horário que a fonte funciona, pedir seu lanchinho, sentar ali na sacada e ficar observando ali, é realmente fantástico. Dicas exclusivas temos aqui. E das atrações novas, você foi no The View, você foi na Roda Gigante? Na Roda Gigante, com umas fotos maravilhosas. Realmente, a gente vai, faz aquela fotinho básica e depois posta a foto do Winston no Instagram. A Roda Gigante, você gostou? Eu gostei, a Roda Gigante eu gostei bastante, eu gosto de Roda Gigante no geral, acho que, né, dá uma energia diferente a skyline da cidade. Lá em Dubai não é diferente, a Roda Gigante ficou numa posição bem bonita, de destaque ali na Palmeira, a vista que ela tem para a Palmeira é bem legal também, apesar do The View ser infinitamente melhor, a da Roda Gigante também impressiona, você tem a vista ali dos prédios da Marina também. Você tem um shoppingzinho em volta que é bem interessante, você tem um promenade que vai passando, chega até o JBR, né, que é a região ali do Dubai Mall, do Dubai Marina. Waters, né, Isso, Blue Waters. Inclusive eu não cheguei aí, mas abri um Madame Tussauds lá dentro agora do Blue Waters. É uma região nova da cidade que eles estão começando a explorar agora, principalmente visando o turismo da Roda Gigante. E eu gostei bastante, sim. Não é barato, tá? Não vou dizer que é barato. Talvez seja aí equiparada ao preço da London Eye, eu acho que é mais ou menos o mesmo preço. Em Libra, né, convertendo para real, assim como de dirham convertendo para real, dá mais ou menos o mesmo preço. E é um passeio bacana, dura mais ou menos 38, 40 minutos o circuito inteiro. O tempo de duração até que é bom, pelo Isso. preço, né? Você aproveita bem, você consegue sentar, você consegue observar tudo, né? É bem legal, eu gostei bastante, é um passeio que eu recomendo.
Das outras, tem bastante post no blog para quem tiver interesse, né, quiser um pouco mais de informação, que não dá tempo da gente conversar aqui sobre tudo. Tem muita informação da parte antiga, dos hotéis, dos transportes, então consulta lá no blog maripelomundo.com.br, e se você tem alguma dúvida específica pode entrar em contato, maripelomundo@gmail.com, e eu espero que o Winston aceite gravar outros podcasts falando de outros destinos maravilhosos. Ele acabou de voltar da Jordânia também, que a gente tem muita curiosidade, mas também destinos do Brasil. E assim, das suas andanças todas, qual é um lugar ou lugares, né, que são assim, lugares do seu coração? Olha, essa é uma pergunta bem difícil, viu? Eu vou te dizer que eu pus lugares, é impossível escolher um lugar só, mas eu acho assim, recente, né? Maldivas eu acho que é um lugar que é muito marcante, porque é diferente de tudo que a gente conhece, né? De praia, de paisagem, de vida, né? Vida marinha. Foi um lugar que me marcou muito. E que tem tudo a ver com Dubai, porque geralmente o pessoal faz, né? O stopover Isso, ele tem uma dica boa que eu vou pôr lá no blog depois, de hospedagem nas Maldivas. Pois é, essa é quente também, porque para quem quiser fazer Maldivas low cost é uma dica bem bacana, de ouro. Então assim, a Maldivas me marcou muito pela paisagem, pela vida marítima. Eu acho que uma viagem também que foi meio sabática para mim e que eu assim aproveitei muito e que foi um país que me surpreendeu muito positivamente, que eu não esperava muita coisa, foi a Colômbia. É uma viagem que eu fiz, eu acho que tem uns 4 ou 5 anos. É um lugar incrível, pessoas muito simpáticas, um lugar de gente animada, de comida boa, de paisagens também variadas e legais. Você tem montanha, você tem praia, você tem ilha. Foi um lugar assim que realmente, naquela viagem, sabe que você volta cansado, mas você volta muito satisfeito. E eu acho que, tipo assim, meus destinos favoritos do coração, assim, que sempre que eu posso eu volto, Londres e Nova York, são realmente aquelas cidades, assim, que a gente não consegue deixar de ir, né? Eu acho que eu já fui 2, 3 vezes aí em cada uma, volto fácil, volto sempre que dá. E eu tenho uma paixão por Nova York e Londres que eu não sei explicar, não me perguntem porquê, mas são lugares que eu me sinto muito bem e que eu sempre gosto de voltar. Ah, que legal, te agradeço muito. Pode entrar lá no Instagram, maripelomundo.blog, olhar as fotos, que as maravilhosas são do Insta. E tem outras fotos também incríveis lá que a gente reposta do pessoal que viaja, porque a gente viaja, mas a gente se inspira com a viagem dos outros também, e é sempre um prazer poder falar de viagem, passar as dicas e compartilhar e poder aproveitar isso cada vez mais. Obrigada, Winston. E você quer deixar o teu Instagram? Tá fechado? É pessoal, né? Meu Instagram é pessoal. Já tive um Instagram de viagem, mas me tomou muito tempo. E agora parte de social media é a Mari que faz. Então entre em contato com a gente, que a gente põe em contato com o Winston, que ele sempre tem umas dicas específicas. Se alguém quiser entrar em contato com ele, pode chamar por aqui. Obrigada, Winston. Obrigado, Mari. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!